Bom, gente, mais um vídeo aqui rápido para vocês. Eu vou falar com vocês sobre um problema que acontece quando a gente está trabalhando com essas elevações. O que define o ponto da elevação é basicamente onde está essa configuração não, esse símbolo de vista que a gente tem aqui. Eu já falei um pouquinho com vocês lá durante os vídeos base, mas aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais para a gente poder controlar algumas coisas. Se a gente for olhar aqui, a gente tem as quatro vistas marcadas no terreno. E se eu for olhar em cada uma dessas elevações aqui, eu vou ver que elas estão aqui no lugar delas. Mas aqui, por exemplo, essa elevação está parecendo mais um corte. O que está acontecendo aqui? O, essa forma de ver o 3D, essa vista que a gente tem aqui, ela está sendo gerada a partir dessa definição de vista que a gente tem aqui embaixo. Eu posso simplesmente selecionar a vista e mover para baixo, para poder mudar um pouco essa posição de vista e começar a ver a partir daqui. E isso é o básico para a gente ajustar. Só que tem uma coisa que é o seguinte, é importante a gente pegar os dois elementos juntos. Então eu vou fazer uma caixa de seleção aqui e vou pegar aqueles dois ali, olha, eles estão os dois azuis, o triângulo e o quadradinho ali embaixo estão todos azuis. Quando eu faço isso, eu arrasto tudo. Eu arrasto o símbolo e também o lugar onde está sendo feita a vista. Se a gente não faz isso, selecionar os dois juntos, pode ser que eu mexa só no símbolo. E isso é útil de vez em quando. Porque muitas vezes a gente quer tirar o símbolo que ele está se sobrepondo a alguma informação, mas eu não quero mover a vista dali está interessante. E aí a gente pode configurar isso. Então, basicamente, eu quero mover a vista. Está aparecendo um corte, eu vou fazer um quadrado de seleção, pegar os dois juntos e vou arrastar para onde me interessa. Mas repare o que acontece quando eu simplesmente clico nesses elementos aqui. Eu vou clicar no triângulo. Apareceu essa linha aqui. Olha, em todos eles acontece isso. Eu estou clicando no triângulo. O normal é que ele esteja... Opa, cliquei numa parede ali. Deixa eu dar um melhor aqui. O normal é que ele esteja assim. Essa linha é exatamente o plano de onde está sendo feita aquela vista. Então, se eu for olhar aqui, ó, essa vista aqui, que é a norte, ela vai estar passando exatamente nesse lugar aqui. Ó. Vamos lá ver. Norte. Então, ela está cortando um pedaço do terreno e está mostrando aqui a elevação para gente. Se eu voltar aqui e for, vamos ver essa aqui, que ela está um pouquinho modificada. Ela está um pouco atrás de mim. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui e vou encostar bastante aqui no desenho. E eu vou ver, quando eu clico aqui, eu vou ver que, na verdade, esse plano de vista está sendo gerado onde está esse plano. Então, ele vai estar um pouquinho para trás do que eu marquei aqui na frente. Então, vamos lá nessa fachada que é a West. Então, a gente tem aqui o terreno e a gente tem aqui a casa. Nessa fachada sul, vocês se lembram que eu trouxe ela aqui para baixo, que é o módulo básico, o método básico para você mudar essa posição. Mas eu vou deixar ela lá onde ela estava. Ela estava aqui, selecionei os dois e movi lá para o meio da rua, para ficar mais próximo do meu desenho. Quando eu for colocar isso aqui numa prancha, pode ser que eu corte aqui para baixo e não queira mostrar. Mas olha só o que está acontecendo. Quando eu clico nesse triângulo, olha onde está essa linha que é a referência para o plano de vista que a gente está. O símbolo está lá atrás e o plano está aqui na frente. Quando eu for ver aqui, ó, essa fachada sul, ele está realmente mostrando ali como se fosse um corte naquela região. Isso acontece porque provavelmente em algum momento, na hora de mover isso aqui, em vez de mover ele inteiro, eu movi um apenas, ou então simplesmente cliquei nele aqui e arrastei alguma coisa dessa. E isso fez com que o plano em si, a referência do plano de corte, não fosse junto. Então a gente pode fazer isso dessa forma. Se eu clicar nesse triângulozinho, aparece essa referência do plano de corte. Então eu posso manter essa simbologia aqui onde ela está e eu vou simplesmente colocar esse plano aqui, que vai ser o plano de referência da minha vista, onde for mais interessante para mim. Então eu posso manter o plano aqui e eu posso sim trazer isso para trás, trazer isso para frente. Esse aqui, por exemplo, ele está aqui. Dependendo da posição que eu colocasse, talvez ele até cortasse um pedaço da casa aqui. Mas eu posso manter
esse símbolo onde me interessa e eu posso trazer essa referência da vista que vai ser esse plano de corte aqui, que eu acabei de mover com essa linha. Eu simplesmente, quando eu fiz isso, né, eu cliquei aqui no triângulozinho e apareceu essa linha. Para mover, eu simplesmente cliquei e arrastei. Coloquei onde é mais interessante para mim. Então, com isso, aquela vista que estava parecendo um corte, quando a gente viu aqui, que esse plano de referência estava aqui atrás, ele ficando aqui, ó, ele já vai mostrar para a gente diferente. Então, vou lá no South de novo para a gente poder ver. Cliquei aqui no South, olha só, ele já está mostrando ali exatamente a rua com o perfil de novo terreno e a casa está lá atrás. Não está mais acontecendo aquele efeito de corte na casa. Por quê? Porque agora a nossa referência de posição do corte está aqui, nesse lugar. E agora, gente, para finalizar essa parte, eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre aquele comando de VG. A gente já usou ele um pouco naquela parte de configuração dos ambientes, de escolher o que ia aparecer dentro daquela configuração de ambiente, que não, para a gente tirar aquele retângulo que aparecia na base. O VG, ele, na verdade, eu vou digitar VG, não precisa do Enter, vocês já sabem, mas isso aqui, na verdade, é uma configuração do que vai ser visto naquela vista que você está trabalhando. E quando eu digo vista, não estou falando só de elevações, não. Estou falando de qualquer vista 3D, planta, qualquer uma delas. A gente consegue usar essa configuração de visibilidade em todas elas. Então aqui, ó, quando eu digitei VG, vou cancelar aqui, eu estou aqui na fachada sul, digitei VG e apareceu essa ferramenta aqui para essa elevação sul. E aqui eu consigo controlar tudo que eu quero ver nessa vista aqui. E assim, tudo isso que está aqui, a gente consegue configurar totalmente. Então, olha só a quantidade de coisas que a gente conseguiria escolher ver ou não nessa elevação. Tem muita coisa aqui que a gente não modelou nesse 3D. Esse 3D é o inicialzão lá, básico. A gente vê alguma coisa, entender um iniciozinho do Revit. Mas tudo isso aqui poderia ser escolhido para ser mostrado em alguma dessas vistas. Então, se eu estivesse fazendo uma planta específica de alguma coisa, eu poderia desligar todas as outras e naquela vista eu mostrar só aquele elemento que eu queria ver. Aqui a gente controla simplesmente desmarcando aqui o que a gente não quer ver. Ou então configurando aqui como é que as coisas vão ser feitas. Mas é muita coisa. Se a gente for desligando um por um aqui, a gente vai ficar um tempo atrás. Nessa parte aqui, nessa caixinha de combo aqui, a gente tem uns blocos, né? Então eu tenho blocos de informação que podem ser mostrados ali embaixo. Eu tenho arquitetura, eu tenho estrutura, eu tenho mecânica. Então, assim, as coisas que a gente poderia modelar aqui, eu já posso desligar aquele conjunto inteiro. Então, se eu tiver feito alguma coisa de estrutura, eu posso desmarcar aqui e não queira mostrar nessa vista, né? Mecânica, elétrica, estão vendo que está diminuindo muita coisa aqui embaixo? Tubulação, infraestrutura. Deixei só arquitetura, que foi só que a gente trabalhou mesmo, mas é o que a gente quer mostrar. E agora eu continuo tendo essas possibilidades todas aqui para eu controlar. Se eu tiver feito uma rampa e não quiser mostrar, eu desmarco aqui. Se eu tiver feito telhado e não quiser mostrar, eu desmarco aqui. Eu vou até chegar para cá um pouquinho para a gente ver uma coisa. Por uma escolha da fachada, deixa eu dar um aqui, essa fachada está posicionada aqui. Vamos ver onde é que está o plano de corte, plano de referência. Ele está exatamente aqui. Então ele está passando em frente da casa, mas ela está com o terreno original ali. Vamos supor que eu quisesse fazer uma vista inteira dessa frente da casa, sem considerar a topografia. Que eu quisesse fazer, mostrar ali as alturas dessas fachadas, sabendo que esse terreno é em declive, a parte de baixo, aquele pavimento inferior, aquele menos 306, ele está oculto pelo terreno. Isso aqui não é um problema, mas vamos ver como é que a gente faria se a gente quisesse gerar uma vista que não tivesse o terreno na frente. Então, aqui de novo, na fachada sul, e aí aqui, ó, o terreno está sendo cortado e eu estou vendo ali a casa atrás. Se eu vier aqui no VG, eu já desmarquei tudo aqui, só sobrou arquitetura, então eu vou procurar aqui, ó, vamos descer um pouquinho mais, que a gente vai chegar na parte de topografia. Eu vou desmarcar aqui
e vou mostrar para vocês lá. Desmarquei, vou dar um aplicar só, que já vai dar um início para a gente. Olha como é que sumiu tudo aqui. Deixa eu dar um ok. Ficou só a casa. Então, o VG que eu tinha mostrado para vocês lá como é que ele funciona no ambiente, ele funciona para todas as vistas. E a gente pode escolher aqui o que vai ser interessante mostrar nessa vista ou não. Então, com isso que a gente ajusta essas posições todas aqui. Então, é importante lembrar, nessa parte de fachadas, primeiro, que o jeito mais fácil e direto é a gente pegar os dois aqui e mover ele inteiro, porque aí a gente vai estar conseguindo mover ao mesmo tempo o quadrado, o triângulo e obviamente, aquele plano de visualização que é referência para o nosso corte. Caso você tenha feito isso e por acaso você viu ali que a vista está um pouco estranha, não está coincidindo ali com o lugar que você está, você pode simplesmente clicar nesse triângulo aqui, vai aparecer esse plano de referência e você vai poder mover esse plano de referência para onde você quiser. E aí uma outra coisa que é bastante útil também é que você consegue controlar a região que vai ser mostrada naquela elevação. Quando a gente clica aqui, ó, nesse triângulozinho, além de aparecer isso aqui, vocês já sabem que toda essa aba de propriedades aqui, ela se modifica, né? Ela vai passar a ser, se aqui ela está da planta de piso, quando eu clico aqui, ela passa a ser daquela elevação. Então aqui tem uma série de opções para a gente ajustar. E tem isso aqui, ó, que é interessante a gente ver. Esse recorte afastado, ele está sem recorte. Então, assim, o que ele está fazendo? Ele está mostrando a vista inteira. Ele está mostrando todo o desenho que a gente tem ali, todo o modelo 3D que a gente tem ali sendo representado. Mas, vamos supor que eu quisesse mostrar um pouco menos. Vamos supor que tivesse estou fazendo um projeto de várias edificações e quero mostrar uma só, não quero mostrar as outras que estão lá para trás. Se eu clicar aqui, aparece essa janela de referência para gente. Ele sem recorte, então assim, eu tenho o lugar onde está passando a vista e ele vai mostrar tudo lá para trás. Se eu tenho aqui colocar para recortar sem linha ou com linha, ele só vai criar a linha ali nos espaços de recorte. Então é melhor a gente deixar o sem linha aqui, que ele vai ser mais correto da gente mostrar esse desenho. Então, olha só a diferença. Quando eu venho aqui, eu estou aqui, essa fachada sul. Clico aqui no fachada sul, ele está mostrando todo o terreno. Eu tirei a topografia, como eu mostrei ali para vocês antes. Se eu voltar aqui, cliquei no triângulozinho, vou vir em propriedades e vou editar isso aqui, ó, recorte. Está sem recorte. Se eu vier aqui, colocar o recorte sem linha, deu ok. Olha o que acontece, aparece essa caixinha aqui, tracejada, que é exatamente o que eu vou ver naquela vista. A partir de agora, como eu coloquei aqui o recorte sem linha, aquela vista ali, essa vista, ela só vai mostrar o que está dentro desse retângulozinho que eu marquei aqui. Vamos ver lá no navegador de projeto, e eu vou no sul de novo. Olha só, ele não está mostrando a casa, ele está mostrando exclusivamente aquela rampa ali pra gente. Por quê? Porque aqui, na hora que eu vim aqui em propriedades e coloquei aqui esse recorte sem linha, ele está mostrando aqui essa região que ele está fazendo a fachada. Se eu quiser colocar a casa inteira, eu posso estender isso aqui para lá, simplesmente cliquei e arrastei, coloquei aqui, e aí eu vou lá ver agora. Vamos voltar aqui e vamos voltar na fachada sul. Olha só, agora está aparecendo a casa. Então, se eu tivesse, por exemplo, tem uma casa aqui, aí eu tenho uma outra casa igual aqui, uma outra casa igual lá atrás e várias delas. Mas eu quero mostrar uma. Eu faria isso. Venho aqui no Propriedades e aí eu cliquei aqui nesse recorte afastado. Se eu quiser voltar, se eu não quiser mexer nisso aqui, eu posso simplesmente vir aqui e colocar de novo esse sem recorte e eu vou dar um ok aqui, que ele já vai voltar ao que era antes. Cliquei aqui e nem aparece mais aquele retângulozinho. Não é necessário colocar isso nos trabalhos de agora, mas vai ser útil para vocês quando vocês começarem a trabalhar um pouco mais com o Revit.